Muito bem, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, que a paz e a graça do nosso bondoso Deus alcance o seu coração, Zilma, Ismael, Sara, Darcy, cada um de vocês que estão, que essa paz seja real. E olha que a paz de Cristo não é ausência de problemas, é que em meio aos problemas você consegue ter serenidade, tranquilidade e esperança. Sejam todos muito bem-vindos, essa é o nosso sexto dia da madrugada com Deus, com essa semana de oração. Você precisa crer com o nosso querido pastor João, né? Para os italianos, pastor Giovanni. Muito bem-vindo, pastor Giovanni, é sempre bom tê-lo aqui conosco. Dá uma saudação para esse povo aí, pastor. Em nome de Jesus, saudamos a todos com muita alegria e que este dia seja um dia muito abençoado de preparação para o sábado e de preparação para a sua vinda, que está muito próxima. Amém, pastor. Muito bom, pastor. Seja bem-vindo. Mais uma vez, a nossa gratidão pela sua disposição, seu empenho de estar conosco aqui, né? Às madrugadas, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, né? Dando início à nossa semana de oração. Vamos louvar o Senhor com alegria? Mas antes de louvar ao Senhor com alegria, irmãos, deixa eu convidar aqui alguém para orar conosco. Deixa eu ver se está por aqui. Eu vi o nome dela aqui na estante. Deixa eu ver se está aqui. É a Tina, né? Deixa eu ver se a Tina está aqui. Bom dia. Você pode abrir seu áudio, Tina, por favor? Bom dia, irmão. Tudo me bem, ouvindo? Tina? Estamos ouvindo, sim. Você fala de onde? Eu falo de São Paulo. São Paulo. Que bom, viu? Um abraço aos nossos irmãos aí de São Paulo. Você está sendo convidada, Tina, a fazer uma oração de abertura, pode ser? Pode sim. Nos apresente a Deus e consagre o pastor Giovanni para ministrar a palavra dele. Tá bom. Querido e bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado porque Tu és um Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Deus compassivo. Paizinho, aqui se encontra, Pai, um pouco do Teu povo reunido nessa madrugada, em clamor, Senhor Deus, pelo Espírito Santo. Venha, Senhor Deus, falar conosco por meio do Teu servo João. Amém. Que o pastor João possa ser usado pelo Espírito Santo nessa manhã, Senhor, para que possa, Pai amado, trazer palavras, ó Pai, eternas, Senhor, que nos leva à eternidade, Pai. Amém. Sabemos, Pai amado, que estamos vivendo os últimos momentos da história da Terra. Então, nós te clamamos nessa manhã, porque Tu nos ajude nessa caminhada. Nos ajuda, Senhor Jesus Cristo, nesse dia de preparação, para que possamos, tudo que possamos fazer seja para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoe cada um aqui do pequeno grupo Madrugada com Deus. Todos que nesse momento se encontram reunidos, Pai amado, para ouvir a Tua voz. Então fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Obrigado, irmã Tina. Deus continue te abençoando, viu? Muito bem, vamos louvar o Senhor com alegria? Você precisa crer, então vamos cantar esse hino. Você precisa crer. Vamos louvar o Senhor. É preciso molhar os pés para que o milagre aconteça e tocar suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto o machado para que o sacrifício apareça e esperar por muitos anos até que a chuva desça. Para atravessar o mar, coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você.
Mas antes você precisa crer. É preciso mergulhar a 7ª vez e clamar mais alto que o mundo, para então voltar a ver. É preciso crer na cruz para tornar-se um novo ser, respirar só mais um pouco até ver Jesus descer. Para atravessar o mar, coloque o pé na água, para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. Sem fé impossível é achegar-se a Deus. Pela fé os teus pés irão tocar terra firme no meio do para atravessar o mar. Coloque o pé na água, para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. Você precisa crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Creia, irmãos. Quero saudar aqui com muito carinho o irmão Pedro. Muito bom dia, irmão Pedro Barbosa. Um abraço carinhoso. Que o Senhor continue te abençoando ricamente, irmão Pedro. Muito bem. Eu quero convidar aqui para estar conosco, ministrando a palavra do nosso Deus, pastor João, que na verdade, João para nós, na Itália, ele é pastor Giovanni. Bom dia, pastor. Mais uma vez, irmão Mário, um bom dia a todos, com muita alegria de estar novamente com vocês. A partir de agora, pastor, fique à vontade, que o Espírito Santo te Amém. capacite e te use como sempre tem feito. Amém. Irmãos queridos, nós nos ajoelhamos diante de Deus para estarmos em pé diante das lutas que nos sobrevêm. E eu quero contar para o irmão Mário e para todos que esse desafio de se colocar como um instrumento de oração para amigos é uma bênção de Deus. No prédio onde eu moro, eu faço minha atividade física todos os dias, tomo muita água e me ofereço ali na academia para os meus amigos que moram no prédio para orar por eles. É impressionante como eles agradecem. E uma amiga minha, uma vizinha, ela pede, olha, vamos orar? Nós terminamos a atividade física, pode orar? Formamos um grupo de 3 pessoas, 4, e oramos. E sempre na oração eu terminava dizendo assim: prepara o Senhor para a sua vinda que está próxima. Ela é muito católica e perguntou um dia: mas por que você ora sempre no final, prepara-os para a sua vinda? Aí eu contei para ela: é que nossa vida é tão passageira, tão curta, que nós temos que estar cada momento
preparado para a volta de Cristo como se fosse hoje, e pronto se for daqui a algum tempo. E outra coisa, irmãos, sempre eu começo a oração, vocês já perceberam, maravilhoso Deus. E esse Deus é maravilhoso, irmãos. Me concedeu o privilégio de conhecer os irmãos da madrugada com Deus. Me concedeu o privilégio de conhecer o pequeno grupo Emanuel. Esse maravilhoso Deus me concedeu o privilégio de mudar de nome, irmãos. O pastor João agora é pastor Giovanni. E na nova terra, irmãos, teremos um novo nome. Que maravilhoso Deus é esse. Irmãos, esse Deus é maravilhoso. Porque o título da semana de oração nossa, você precisa crer, já é um apelo, já é um pedido, já é uma decisão que você tem que tomar. Esse Deus é maravilhoso, irmãos, porque você, com certeza, cada reunião, precisa crer na pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, esse Deus é maravilhoso, porque todo o céu foi dado na pessoa de Cristo. E esse crer em Cristo envolve 4 degraus. Primeiro, para você crer em Jesus, você precisa conhecer. Para crer em Jesus, você tem que aceitar. Para crer em Jesus, você tem que seguir. Para crer em Jesus, você tem que anunciar. Crer em Jesus é conhecer, aceitar, seguir e anunciar. E esses 4 degraus formam a palavra casa. Conhecer, letra C. Aceitar, letra A. Seguir, letra S. Anunciar, letra A. Casa. Crer em Jesus Cristo é preparar-se para o encontro com Ele na casa quando Ele voltar aqui na Terra. Maravilhoso Deus, irmãos. Maravilhoso Deus. Você precisa crer. E nós estamos aproveitando a oportunidade para, através dos profetas menores, crer em Jesus Cristo. Vocês percebem que a gente lê muito pouco os profetas menores? Menores porque os livros são pequenos, mas as lições são grandiosas. Cada profeta menor, irmãos, deu testemunho de Jesus Cristo. Nós começamos com Oséias. Para Oséias e para você, meu irmão, Jesus é o nosso orvalho. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Serei para os irmãos da madrugada com Deus como orvalho. Os irmãos florescerão como lírio e lançarão suas raízes como cedro do Líbano. Irmãos. Maravilhoso Deus que mandou Oséias lá para o Reino do Norte. Última mensagem de Deus. Nós conhecemos a história de Amós. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça. Corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Jesus para Amós e para nós é a nossa justiça. Nós conhecemos Jonas, que tem compaixão de plantas, e conhecemos esse Deus maravilhoso que tem compaixão de pessoas. Nós conhecemos a história, irmãos, de Naum, que escreveu para nós: as tuas fortalezas serão como figueira e como figo temporão. Se o sacode, cai na boca dos que há de comer. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Nós conhecemos, irmãos, a história de Obadias. Os teus valentes, ó temães, serão aterrorizados, para que do monte de Esaú cada um seja exterminado pela matança. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas heranças. E hoje, irmãos, esse maravilhoso Deus nos trouxe a mensagem de Miqueias. Antes de abrir Miqueias, incline sua fronte novamente. Maravilhoso Deus. Obrigado, ó Pai, por Jesus Cristo. Obrigado pelos profetas menores que dão testemunho de Ti. O Espírito Santo que inspirou Miqueias a escrever a sua mensagem, ilumine a nossa mente para entendermos. Prepare-nos hoje para a sua vinda, para o sábado também. Em nome de Jesus, amém.
Abra a Bíblia, abra o coração, Miqueias capítulo 3 e o verso 12. Qual a mensagem de Miqueias para os irmãos da madrugada com Deus? Queridos, a mensagem de Miqueias primeiro é para o pastor Giovanni. Você não imagina quão grande é sua influência. Quão grande é sua influência, irmãos, para Deus, para a comunidade e para a igreja. Miqueias capítulo 3, verso 12. Diz o seguinte. Todos acharam? Miqueias 3, verso 12. Acompanhe a leitura. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo. Jerusalém se tornará em montões de ruínas ou de pedra. E o monte do templo, ou o monte desta casa, numa colina coberta de mato. Leio de novo. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo. Jerusalém se tornará em montões de ruínas, outra tradução de pedras. E o monte do templo, ou o monte da casa, ou desta casa, falando do templo, numa colina coberta de mato. Capítulo 4, verso 1 agora. 4, verso 1. Mas nos últimos dias acontecerá que, nos últimos dias, para os irmãos da madrugada com Deus, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Ah, queridos irmãos da madrugada com Deus. Miqueias, no capítulo 3, verso 12, ele fala da casa do Senhor, uma colina coberta de mato. Mas no capítulo 4, ele fala da casa do Senhor sendo elevada, estabelecida no cume dos montes. A palavra casa do Senhor está no capítulo 3, verso 12. E casa do Senhor está no capítulo 4, verso 1. E para nós, a casa do Senhor é a igreja. Que lições Miqueias está trazendo para mim. Voltemos ao capítulo 3, verso 12. A primeira palavra, portanto. Amados irmãos, essa palavra é muito importante. Miqueias começa a escrever sua mensagem no capítulo 1, e a palavra, portanto, significa a conclusão da primeira mensagem. Quando Miqueias começa a descrever a palavra do Senhor para o seu povo, lembrando, Miqueias é um dos 7 profetas para o Israel do Sul. Lembra? Oséias e Amós para o Israel do Norte, Jonas e Naum para Nínive, Obadias para os Edomitas, e Miqueias e mais 6 profetas para o Israel do Sul e para os irmãos da madrugada com Deus. Miqueias começa a sua mensagem dizendo que Deus desce do seu templo para a terra e anda e observa o que está acontecendo aqui. Mais ou menos 700 anos antes de Cristo, irmãos. Deus chamou Miqueias para ajudar a sua igreja. E para ajudar a sua igreja, irmãos, e a nós hoje, Miqueias traz uma mensagem muito dura, irmãos, muito difícil, mas é a palavra de Deus. Portanto, ou seja, concluindo a primeira mensagem, desse Deus que é testemunho do que está acontecendo no templo do Senhor, na casa do Senhor, ele escreve, portanto. Agora vem a segunda lição. Portanto, por causa de vós. Irmãos, quando você lê o capítulo 3 de Miqueias, você encontra esse vós bem destacado. Vós, os cabeças de Jacó. Vós, os chefes da casa de Israel. Vós, os que aborreceis o bem e amais o mal. Vós, os profetas que fazem errar o meu povo. Vós que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito. Vós, os cabeças que dão sentença por suborno. Os sacerdotes que ensinam por interesse. Os profetas que adivinham por dinheiro. Ah, meus irmãos amados,
Israel do Sul, Jerusalém, vivia uma crise espiritual por causa da sua liderança. Porque, por isso que eu digo, irmãos, a mensagem de hoje do céu, onde para Miqueias Jesus é o restaurador. Essa mensagem é para você e para mim. Você não imagina o quão importante é a sua influência onde você vive. Portanto, por causa de vós. 3 coisas aí iam acontecer, irmãos. 3 tristezas iriam acontecer por causa de vós. Portanto, concluindo, por causa de vós, da liderança da igreja de Miqueias, o que aconteceria? Primeiro, Sião será lavrada como um campo. Amados, a mensagem de Miqueias é uma mensagem de exortação. Esse Deus é tão maravilhoso, irmãos, tão maravilhoso, que antes que venha o mal maior, ele adverte. É como um pai que está dizendo, filho, tome cuidado, filho, tome cuidado, filho, tome cuidado. Deus chamou Miqueias. Deus chamou você, você é o Miqueias de hoje, para ajudar a igreja de Laodiceia, irmãos. E contar para essa igreja, e exortar com amor. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo. Irmãos, lavrar. Eu fui lá do interior, irmãos. Nasci lá no sítio. Você conhece também as terras. Lavrar significa sulcar a terra como arado, cultivar a terra, aplainar os campos, preparar para semear. Amados, a tua influência é muito grande. Portanto, por causa de vós, Sião, a cidade iria sofrer. A cidade seria revolvida, irmãos, sulcada, seria cultivada, preparada para semear. É como se houvesse uma lavoura e essa terra fosse preparada, revolvida, irmãos. Miqueias não gostaria que a cidade sua fosse destruída, irmãos. Por isso Deus o chamou muitos anos antes. Mas lavrar, além de servir como na agricultura, lavrar também é importante na mineração. Lavrar a mineração significa extração do minério, lugar onde se extrai o ouro diariamente, o ouro e o diamante. Lavrar é lapidar. Na agricultura é revolver a terra. Na mineração é lapidar, irmãos. Jesus Cristo quer lapidar você. Jesus Cristo quer lapidar a liderança dessa igreja, irmãos, para que o mal não aconteça. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo. Lavrar também, irmãos, significa escrever, cunhar, gravar, inscrever. Miqueias, irmãos, está sendo um instrumento de Deus para advertir a liderança. Há consequências na cidade, irmãos, quando a gente se afasta de Deus. Sião será lavrada como um campo. Segunda consequência, irmãos, por causa de vós, Jerusalém se tornará em montões de ruínas, ou montões de pedras. Imagina você morar numa cidade que Deus deu de presente, irmãos. Jerusalém significa habitação da paz. Mas não havia paz em Jerusalém. A liderança estava afastada de Deus. Jerusalém, irmãos, iria sofrer com montões de pedras. Quando acontece um terremoto devasta a cidade, os prédios são derrubados, destruição total, irmãos. Mas esse Deus é maravilhoso. Ele não quer que isso aconteça com a sua cidade. Portanto, concluindo a primeira mensagem, por causa de vós, da influência da liderança, primeiro, Sião será lavrada como um campo. Segundo, Jerusalém se tornará em montões de pedras e de ruínas. E agora vem a terceira consequência, irmãos. Doía no coração de Miqueias. E o monte do templo, o monte desta casa,
numa colina coberta de matos. Ah, irmãos, quantas vezes nas minhas caminhadas eu passava por lugares onde uma casa estava desabitada e ali ninguém se cuidava dessa casa e o mato crescia e era uma coisa muito triste. Queridos, Deus chamou Miqueias para dizer para a sua igreja, igreja escolhida, igreja amada por Deus, eles estavam longe do Pai do céu. Longe do Pai do céu. E aquela casa do Senhor, casa que foi construída, nada mais era, irmãos, do que o templo de Salomão. Irmãos, o templo de Salomão foi preparado pelo rei Davi, mas construído pelo rei Salomão. Irmãos, esse templo tinha 27 metros de comprimento, 9 metros de largura. Eram pedras já preparadas das pedreiras com cedro do Líbano. O lugar onde foi construído o templo de Salomão, Monte Moriá. Foi ali que Abraão obedeceu a Deus. Foi no Monte Moriá que Davi ofereceu sacrifícios para deter a espada do anjo. Foi ali que os adoradores deviam se encontrar com Deus. Queridos, 183 mil homens trabalharam para a construção do Templo de Jerusalém. 70 mil homens levaram as cargas. 80 mil trabalharam em pedras. E 30 mil homens foram chamados. Amados, o Templo de Salomão levou 7 anos para ser construído. Qual foi o objetivo da construção desse templo? Primeiro, irmãos, adorar a Deus. Segundo, prestar culto. E a irmã White diz, irmãos amados, o templo de Salomão era o emblema da igreja viva de Deus na terra. Repito, o templo de Salomão era o emblema da igreja viva de Deus na terra. E desde Salomão, irmãos, 930 a.C., 930, passaram-se quase 200 anos, irmãos. Já agora em tempo de Miqueias. O templo de Salomão, irmãos, não haveria razão de existir. Doía no coração de Miqueias, portanto, por causa de vós. Primeira consequência, Sião será lavrada como um campo. Segundo, Jerusalém se tornará em montões de ruína ou de pedra. E o monte desse templo, ou o monte desta casa, uma colina coberta de matos. Deus é maravilhoso. Antes de acontecer a destruição de Jerusalém e do templo, muito tempo foi dado para que a liderança de Jerusalém e a igreja de Jerusalém de Miqueias pudesse se converter a Deus. Que lição nós temos de Miqueias 3, verso 12 para mim, irmãos? Que lição de Miqueias 3, verso 12 nós temos para nós da madrugada com Deus? Agora eu vou mudar a frase, irmãos. Portanto, não é por causa de vós, porque o vós já passou. Portanto, por causa de nós, líderes, irmãos, chefes de família, por causa de nós, pela negligência da oração, por não estudarmos a Bíblia, pelo mau relacionamento entre irmãos, pela transgressão das horas sabáticas, pela irreverência na casa de Deus, pela intemperança, pelo uso mau do vestuário, pelo uso de cosméticos incolores, pela leitura profana, pelo mau uso do celular e da televisão, pelos divertimentos não sadios, pelas músicas balançadas, pelas más companhias, pelo roubo a Deus, irmãos, dos dízimos nas ofertas, pela negação dos princípios da igreja, por fraude no comércio, por não reconhecermos a autoridade da igreja, pelo uso, irmãos, de tantas coisas que nos fazem mal pelas apostasias. Queridos, Miqueias está dizendo, por causa de nós, Sião será lavado como um campo. Porém, a mensagem de Miqueias não é somente de
exortação. Vamos para o capítulo 4, verso 1. A mensagem de Miqueias é de esperança, irmãos, é de esperança. 4, verso 1. Mas nos últimos dias, mas nos dias dos irmãos da madrugada com Deus, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes. Ah, meus queridos irmãos, esse Deus é maravilhoso. Essa igreja fraca e defeituosa será exaltada, será elevada, irmãos. Por quê? Porque essa casa do Senhor tem um Senhor da casa, e esse Senhor é Jesus Cristo. O testemunho de Miqueias para você e para mim: Jesus é o restaurador da sua casa, da sua igreja. Irmãos, as 7 igrejas do Apocalipse, Laodiceia é a última igreja, exortação, mas o Filho do Homem está andando no meio das 7 igrejas. E, como disse o irmão Mário, há vencedor nessa igreja, irmãos. Nos últimos dias, a igreja de Miqueias, que foi destruída 2 vezes, porque eles não aceitaram a mensagem de Miqueias. A igreja de Miqueias, o templo de Jerusalém, que foi destruído por Nabucodonosor em 586 a.C., e no ano 70 depois de Cristo pelos romanos. Esse templo que foi destruído representa a igreja de Deus hoje, a casa de Deus hoje. Nos últimos dias, 3 bênçãos, irmãos. Primeiro, o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, irmãos. É a sua igreja. Será estabelecido, será fixado como um lugar firme, fundado como um alicerce, firme como uma rocha, irmãos. Segunda bênção. Será estabelecido o cume dos montes. O cume mais alto de Israel é o Calvário. Ah, irmãos, Jesus Cristo é o cabeça dessa igreja. Jesus Cristo é a rocha dessa igreja. Essa igreja, irmãos, vai passar por momentos difíceis. Essa igreja, irmãos, vai passar por tremendas dificuldades. No tempo do fim, essa igreja será perseguida, irmãos. E essa igreja, irmãos, é você e eu. Amados, queridos, como a sua influência é muito grande para a sua cidade e para a sua igreja, irmãos. Nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor, a sua igreja, será estabelecido no cume dos montes, se elevará sobre os outeiros, e para ela afluirão os povos, irmãos. Essa igreja virá sobre essa igreja o poder do Espírito Santo, irmãos. E sabe o que vai acontecer? Milhares de conversões, irmãos. Mas para que isso aconteça, irmãos, veja o capítulo 3 e o verso 8. Para que isso aconteça, irmãos, olha só. Para que essa igreja seja abençoada, capítulo 3, verso 8. Eu, porém, eu, pastor João, eu, irmão Mário, eu, Sara, eu, Javari, eu, Robson, eu, Ismael, eu, Pedro, eu, Darcy, eu, Ademir, eu, Márcio, eu, Osana, eu, Celina, eu, José, e eu a todos vocês. Olha, irmãos, para que essa igreja seja estabelecida no cume dos montes. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor. Cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado, irmãos. Eu, porém, estou cheio do poder. Ah, meus irmãos, precisamos do poder do Espírito Santo. Irmãos, esta palavra poder na Bíblia vem de uma palavra grega no Novo Testamento chamada dinamis. Poder é dinamis. E da palavra dinamis, vocês conhecem, vem a palavra dinamite. Era pastor em Lorena, interior de São Paulo, irmãos. E a associação onde pertencia a Lorena era a Associação Paulista Leste em São Paulo. Então, uma vez por mês, eu saía de Lorena, 80 quilômetros, ia até São Paulo, pela Dutra, e chegava até a associação e voltava. Numa das viagens, voltando de São Paulo para Lorena,
próximo à cidade de Roseiras. O trânsito da Dutra, irmãos, parou. E olha que a Dutra é uma autoestrada com muito movimento. A Dutra é tremendo movimento. Irmãos, a Dutra parou no sentido de que ir de São Paulo para o Rio. E parou do sentido do Rio para São Paulo. Quando a Dutra para, vem uma pergunta. Aconteceu um grande acidente. Por isso, a estrada para dos dois lados. Quando acontece um acidente só de um lado, para só de um lado. Mas as duas faixas, indo e voltando, com 4 pistas paradas. Como estava demorando demais, eu desliguei o carro e fui caminhando até onde estavam os guardas, irmãos. Imaginei, vou perguntar para os guardas, o que aconteceu? Irmãos, chegando perto dos guardas, não vi nenhum acidente, nenhum carro batido, nenhuma pessoa morta. E me veio a pergunta, por que a Dutra parou, irmãos? Dos dois lados. Guarda, por que a Dutra parou? E o guarda, olhando para mim, respondeu, olha do seu lado direito. Ali há uma pedreira e uma dinamite foi colocada na pedreira para estourar aquela pedreira. E por causa dessa única dinamite, para que não cause maiores prejuízos na estrada, nós estamos interditando aqui a Dutra dos dois sentidos. Irmãos, eu fiquei pensando uma coisa. Uma dinamite, irmãos, parou uma autoestrada nos dois sentidos. E poder na Bíblia, irmãos, é dinamite. Queridos, quando a dinamite do Espírito Santo estiver dentro do meu coração, dentro do seu, o mundo irá parar, irmãos. A tua cidade irá parar. A tua casa irá parar. Veja, irmãos, repito de novo, Miqueias 3, verso 8. Eu, porém, da madrugada com Deus. Eu, porém, do pequeno grupo Emanuel. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor. Irmãos, Miqueias, aquele profeta que escreve, tu, Belém, ele fala do nascimento, do lugar onde Jesus vai nascer, e tu, Belém. Ah, irmãos, como esse Deus é maravilhoso, como nós precisamos do poder do Espírito do Senhor, para, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e Israel o seu pecado. Irmãos, a casa do Senhor será estabelecida no cume dos montes. A casa do Senhor, a igreja do Senhor será vitoriosa. Para isso nós precisamos do Espírito do Senhor. Mas eu trago mais uma lição de Miqueias para nós. Vamos para o capítulo 7 agora, irmãos. Capítulo 7, verso 5. Capítulo 7, verso 5. Que coisa impressionante, irmãos. Esse capítulo 7 você tem que sublinhar na Bíblia. O 3, verso 8, você tem que sublinhar também. Mas o 7 também você tem que sublinhar. Veja, irmãos, como é que estava a igreja de Miqueias. Capítulo 7, verso 5. Não creais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos do homem, irmão, são os da sua própria casa. Ah, irmãos, nossos piores inimigos serão aqueles que um dia estavam dentro da nossa igreja, irmãos. Veja, os inimigos do homem são da sua própria casa. Agora, irmãos, você tem que decorar o verso 7. Eu vou cobrar de você isso, viu? Verso 7. Eu, porém, Miqueias, eu, pastor João, eu, Sara, eu, Jábale, eu, Robson, eu, irmão da madrugada, eu, irmão do pequeno Emanuel, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Ah, meus irmãos, você é o Miqueias de hoje. Eu estou cheio do poder do Espírito Santo. Eu vou olhar para o Senhor. Eu vou esperar o Senhor. E a minha oração será atendida. Queridos, a mensagem, o testemunho de Miqueias é que Jesus é o nosso restaurador. De uma casa de Deus arruinada para uma casa de Deus abençoada,
para uma casa de Deus, numa colina coberta de mato, para uma casa do Senhor, estabelecida no cume dos montes. Queridos, essa mensagem é para mim, irmãos. Essa mensagem é para você. A primeira profecia de Miqueias já se cumpriu, portanto, por causa de vós, Sião já foi lavrada como um campo, Jerusalém já foi destruída 2 vezes. Já se cumpriu a profecia de capítulo 3, verso 12. Está faltando cumprir a profecia do capítulo 4, verso 1. Mas nos últimos dias, acontecerá que o monte dessa casa será estabelecido no cume dos montes. Elevará sobre os outeiros e para eles se afluirão os povos. Eu vou contar uma história para vocês agora. Quando eu mencionar a palavra Tabor, é um dos montes da Bíblia. Ao mencionar a palavra Tabor, você pensa num problema que você tem que enfrentar, numa luta que você tem que vencer. E a história diz o seguinte: 2 cristãos foram orar no Monte Tabor. Um se chamava Fracasso, o outro Vencedor. Disse o Fracasso, olhando para o Monte Tabor: por nada neste mundo eu venço essa altura. E desanimado, fez no pé do monte a sua sepultura. Disse o cristão vencedor: com a ajuda de Jesus Cristo, com o poder do Espírito Santo, subirei, dominarei a chuva, a tempestade e o vento. E com a ajuda de Jesus, estabelecerei lá em cima um grande monumento. Queridos irmãos, na vida, todos nós temos o nosso Tabor. O fracasso fica embaixo, em cima fica o vencedor. Fica os irmãos da madrugada com Deus. Fica os irmãos do pequeno grupo Emanuel. Em Cristo, somos mais do que vencedores. A casa do Senhor que Miqueias escreveu, a casa restaurada, é por causa do Senhor da casa, irmãos. Esse Deus é maravilhoso pela sua casa, pelo Senhor dessa casa. Quantos querem comigo agradecer a Jesus Cristo, o restaurador da sua igreja? A esse Jesus que vai exaltar essa igreja, que vai fazer dessa igreja, que são vocês e eu, uma igreja vitoriosa. Quantos querem agradecer a Deus? E a Jesus Cristo, irmãos, fazer parte dessa igreja vitoriosa. Oremos agora. Maravilhoso Deus, maravilhoso Deus, maravilhoso Deus. Enviou no passado a Miqueias para trazer uma exortação para a liderança da sua igreja do Israel do Sul. 7 profetas foram mandados para o Israel do Sul, para que essa igreja de Israel do Sul pudesse acordar, mensagem após mensagem. E essa igreja do Israel do Sul de Miqueias rejeitou as mensagens. Mas o plano de Deus continua. Nos últimos dias, a casa do Senhor, a sua igreja, será estabelecida no cume dos montes, se levará sobre os outeiros, e para essa casa restaurada afluirão os povos. Ó Pai, por favor, em nome de Jesus, ajuda-nos a ser um Miqueias de hoje. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor. Eu olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me virá. Pai, a nossa influência é muito grande na cidade onde moramos, na igreja que nós frequentamos. Obrigado, porque o Senhor é o restaurador desta casa. Agradeço a oração pelos irmãos da madrugada com Deus, para os meus queridos irmãos do pequeno grupo Emanuel, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém, viu? A mensagem é para mim, primeiramente. É preciso molhar os pés para que o milagre aconteça e tocar suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto o machado para que o sacrifício apareça e esperar por muitos anos
chuva desça para atravessar o mar. Coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. É preciso mergulhar a 7ª vez e clamar mais alto que o mundo, para então voltar a ver. É preciso crer na cruz para tornar-se um novo ser, respirar só mais um pouco até ver Jesus descer. Para atravessar o mar, coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. Sem fé impossível é achegar-se a Deus. Pela fé os teus pés irão tocar terra firme no meio do mar. Para atravessar o mar, coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. Que bênção, pastor João. Louvado seja Amém. Deus, viu? Louvado seja Deus. irmão. Maravilhosa. Quando o senhor falou aí, antes do louvor, que essa mensagem era para o Senhor, pode acreditar, pastor, a carapuça caiu na cabeça de todo mundo aqui, viu? Muito obrigado, pastor. Mais uma vez, o Senhor foi instrumento de Deus Amém. para trazer para nós tão linda mensagem de advertência e de certeza que Deus está cuidando de nós e quer nos salvar e vai nos salvar. Amém, irmão. Muito obrigado, pastor Giovanni. Amanhã a gente retorna, tá bom? Às Amanhã. 5 horas da manhã, encerrando então a nossa jornada dessa semana de oração. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Fiquem todos na paz E do Senhor. amanhã, irmã Maria, amanhã temos o profeta Abacuque, capítulo 1 e o capítulo 3. Irmãos, poderosa mensagem de Abacuque, irmãos. Leia Abacuque para amanhã e lembre uma coisa: reaviva, Senhor, a tua igreja, começando por mim. Reaviva, Senhor, a tua igreja, começando por mim.